Então é isso, estamos gravando, hoje é dia 28/11, é o nosso último encontro desse ano, desse semestre, e estamos no capítulo 7 de estruturas clínicas, volume 1, e no último encontro a gente começou a falar sobre a letra E, fantasma, enquadro da realidade, e basicamente paramos nos comentários sobre a escolha desse termo enquadro, né? Então aqui a gente vai dar continuidade, caso vocês queiram comentar qualquer coisa em qualquer momento, podem me interromper. Então, fantasma enquadro da realidade. O fantasma enquanto tela de projeção, que dá a ver como véu, que oculta e como enquadro da realidade, que limita a cena. Coincide com sua estrutura com o plano projetivo e o cross-cap. Sua fórmula, que essa é a famosa fórmula da fantasia, né? Fantasma, né? Sujeito barrado, né? E aqui está o que? A letrinha A de pequeno a, ou objeto do desejo, né? Nesse caso, deve ser lido como sujeito barrado, separado ou cortado do objeto A. Então, essa é a indicação e a sugestão nesse momento de leitura, porque vai ajudar a respeito de alguns termos, né, nisso, que é separado ou cortado. Porque a ideia de corte também é importante dentro das estruturas, né? Então, a extração do objeto A, fórmula do fantasma, coincide com um enquadre ou limite representado. Repare aqui que é interessante, porque, claro, esse é um símbolo matemático, mas aqui ele está querendo apontar também como esse símbolo aponta um certo enquadre, e também a relação entre esses dois, né? E o objeto imaginário que ele propõe funciona como obstrutor da falta do objeto devido ao desejo e à interdição do gozo. Então, a gente tem também esses dois elementos que sempre caminham juntos, né? Objeto, né? Falta do objeto devido ao desejo e à interdição do gozo. Então, o objeto A, de sua fórmula, vela o objeto impossível de ser encontrado. Então, aqui a gente tem também um elemento importante, né? O objeto enquanto velamento, né? E aqui torna-se necessário agora inserir a nota de rodapé adicionada por Lacan, escrito sobre as psicoses. Isso vai estar, essas notas são notas de uma questão preliminar, tá? Está nos escritos, na qual ele explica a relação entre o esquema R e o fantasma, como eles operam no campo designado como do intervalo. Então vamos lá. Essa aqui são várias notas, não é uma nota única, tá? É uma, assim, deixa eu ver se eu consigo. Não, eu não vou abrir o PDF, porque eu teria que buscar. Então vamos lá. Isso aqui são as notas do texto, né, de uma questão preliminar, algumas notas. Vocês encontram elas lá ipsiliter, né? Ou seja, é exatamente igual que está na edição da Zahar, tá? É interessante localizar nesse esquema R o objeto A, para esclarecer o que ele traz para o campo da realidade, campo que o barra. Qualquer que tenha sido a insistência que desde então empenhamos para desenvolvê-lo, enunciando que esse campo só funciona ao se obturar pela tela da fantasia. Isso ainda exige muita atenção. Então, aqui também é interessante esse ponto que o Lacan traz, né? A insistência, que enunciando que esse campo só funciona ao se obturar pela tela da fantasia, né? Então, assim, a tela da fantasia, o que é isso, né? É o quadrângulo da realidade do esquema R, que funciona como um cross-cap, né? Onde acima dele a gente vai ter uma banda de mortos. Então, ele está dizendo que esse campo só funciona a partir dessa configuração, né? E dessa insistência que ele vem trazendo.
Talvez haja interesse em reconhecer que, em tão enigmático, mas perfeitamente legível para quem conhece a sequência, como é o caso quando se pretende apoiar-se nele. O que o esquema R expõe é um plano projetivo. Então, de novo, trazendo o esquema R, o que ele expõe nessa questão, de novo, o plano projetivo, né, cross-cap e a banda de mãos. Em especial, os pontos em que não foi por acaso, nem por brincadeira, que escolhemos as letras pelas quais eles se correspondem. M, né, as duplas M's e a dupla I, que são aqueles com que se enquadra o único corte válido. Ó, repara que temos um termo importante aqui, Lacan falou, único. Né? Um único corte, então a gente tem de novo aqui o corte, né? O válido nesse esquema, ou seja, o corte MI. Ó, repare que ele está falando que isso é um corte, tem um efeito de corte, tá? Indicam bastante bem que esse corte isola no campo uma banda de módulos. Isso aqui, repare que o Alfredo vem trazendo que a única forma de... O corte revela a estrutura, tá? Então, estamos falando dessa configuração, né, do campo intervalar. Né? E o Lacan, nessa nota, dando muita ênfase a isso, dessa importância. Basta dizer isso, já que, a partir daí, esse campo será apenas o lugar tenente da fantasia, ao qual esse corte fornece toda a estrutura. Olha que interessante aqui, né? A partir daí, esse campo será apenas da fantasia. Então, falando sobre o quadrante da dupla MI, esse é o quadrante que ele está dizendo, olha, isso aqui diz da fantasia, né? E a partir disso revela a estrutura. Queremos dizer que somente o corte revela a estrutura da superfície inteira, por poder destacar nela os dois elementos heterogêneos que são marcados em nosso algoritmo, aqui a fronda da fantasia. O S barrado da banda a ser esperada aqui onde ela efetivamente surge. Isso é, recobrindo o campo R da realidade e o A, que corresponde aos campos I e S. Então aqui, ó, vamos lá. O Alfredo fala muito que só que apenas o corte revela a estrutura, isso ele não tira também da cachola dele, isso aqui está em Lacan. Né? Além disso, ele vai falar sobre onde que esse corte surge, exatamente no algoritmo. É interessante aqui, né? Já é colocado esse termo desde Lacan, né? A ideia de que isso funciona como um algoritmo. Né? Zenilton, diga. Não, é porque eu lembrei, Lindsay, que a Flávia Dutra e a Karina Ciuto, elas apresentaram aqui em Brasília e em São Paulo alguns casos clínicos. E aí, quando você trouxe essa dupla, né, M e M minúsculo e maiúsculo, eu achei interessante que a Flávia trouxe o caso clínico e conseguiu representar isso, né, topologicamente, acho que. E aí ela e virou a estrutura de um tubo, né? Como que foi interessante ela trazer isso, né? Um exemplo de um caso clínico e representar. Aí eu só queria, me lembrei e queria compartilhar. Sim, sim, obrigado, viu? Laura, Eu trago de novo uma questão de tradução aqui, da escolha aqui, né? Quando termina ali apenas o lugar-tenente da fantasia, né? A escolha aqui por palavra fantasia. O Eidelstein, ele usa a palavra fantasma, né? sim, sim.
lugar-tenente do fantasma. Então, esta escolha aqui, ela tem importância, né? De qual é a palavra que nós vamos aqui optar nessa tradução, né? Porque ele até onde eu conheço, ele fez a opção pela palavra fantasma, né? Uhum. Então, eu só chamo a atenção aqui, Tá ótimo. então, para nós, porque eu acho que na tradução dos escritos, nós temos ali fantasia, né? Os escritos para o português optou por fantasia, né? Uhum. Mas agora, quando saiu o seminário 14, se optou por lógica do fantasma, né? Então, essa questão está aqui colocada, né? Uhum. Sim, exato. Essa é uma, como eu disse, é uma citação que eu peguei exatamente como está na edição da Zahar, né, dos escritos. Então, sim, o Elderstein trabalha com a ideia, com essa tradução como fantasma, assim como atualmente a maioria dos psicanalistas do campo atual trabalha como tradução como fantasma, né? Talvez aqui a gente pudesse trabalhar com uma notinha de rodapé sobre essa questão, né? Sim, eu acho Poderia que, ser algo interessante. acho que é importante, sim. Gabriele? Só para acrescentar, né, nessa observação da Laura, eu também tinha entendido, Lindsay, quando você falou que era ipsis literis, né, que por isso que ficou fantasia e não fantasma. E estou num grupo com a Michelle Roman, e ela acabou de dizer que ela está escrevendo um texto justamente sobre a justificativa do uso de fantasma ao invés de fantasia, nessa tradução, né? Então deve sair também alguma coisa. E ela está lá na Toro também, né? Que significa que tem aí a ver com essa escolha também, que também concordo que fantasma é bem melhor do que fantasia, para o que a gente está querendo dizer aí. Sim, sim. Isso, acho que esses ajustes de detalhes vão ficar, a gente vai trabalhando, né, com o tempo, né, da tradução, né, e como você acompanha, esse campo da tradução, ele é uma luta, né, uma luta e não tem, de alguma forma, como a gente vai ver, não tem um certo ou errado, mas sim, como que a gente vai argumentar e defender a escolha, aí faz mais sentido. Porque Exato, porque é a coerência, né? Então, digamos que você lá no começo decida que você vai traduzir do francês, aí você tem a liberdade de escolher a sua tradução fantasma, né? Porque é você que está escolhendo. Traduzir direto do francês, mas quando você pega a citação do que já está traduzido, daí teria, como a Laura falou, colocar uma notinha do porquê ali da fantasia diferente do fantasma, ou talvez já no início, né, do livro, diferenças. Sim, exato. Alexandre? Agora só fiquei com a dúvida, quando o Alfredo escreve fantasma, vocês estão traduzindo como fantasia daí? Não. Ou... Ah, tá, entendi. Não, eu acho que agora ficou mais claro até para botar a nota, porque quando ele escreve fantasma, vocês traduzem como fantasma, tá certo? Isso, eu coloquei uma nota aqui, ó, depois eu vou acrescentar, né? Esse ponto, claro, como esse é um grupo de leitura e tradução, vamos entrar no aspecto tradução agora, né, também. Porque, olha, esse trecho que eu estou utilizando, na minha escolha foi a seguinte, quando eu posso utilizar da Zahar, eu utilizo da Zahar, porque senão, porque assim, o Alfredo está usando citações, e no livro do Alfredo a gente tem dois tipos de citações ali que ele faz. Ele utilizando em espanhol, a que já está de alguma forma estabelecida, né, em espanhol, e quando ele mesmo traduz do francês. A gente tem essas duas. Quando ele traduz diretamente do francês, eu consigo, que são pouquíssimas, tá? São pouquíssimas no livro. Eu, às vezes, prefiro traduzir a tradução dele. Quando ele usa a da edição estabelecida, em espanhol, eu comparo com a edição em português. Em geral, não tem muita diferença. Como eu falei uma vez, a maioria das diferenças não está no texto, na gramática, está nos conceitos, daí que é a problemática. Né? Às vezes aparecem aqui em português recalque, lá aparece repressão. Né?
E aí a gente tem um impasse de tradução. O que eu vou escolher, e ainda eu estou deixando meio que em aberto, eu faço um parênteses, ainda não quero decidir essas coisas tão, assim, com pressa. Mas eu deixo demarcado que temos um problema aí que vai precisar depois de uma escolha, porque eu acho, assim, se eu puder manter uma tradução já estabelecida, eu acho mais legal, mais interessante nessas citações. Porque repare, porque se eu fizer a tradução da tradução, será a terceira já, né? Então, o pessoal né, que estabeleceu em espanhol, traduziu, né, do francês para o espanhol, e eu vou traduzir a tradução da tradução. Eu acho bastante problemático, assim, eu fico tentando evitar um pouco isso. Mas daí eu prefiro, às vezes, usar notas, alguma coisa nesse sentido. Ainda é um impasse que, como eu estou trabalhando mais sozinho, o Gilberto estava meio afastado, e depois a gente pensa em. A gente conversou com a Alba e levar isso para a Alba também, enfim. Daí é o trabalho depois de revisão, edição. Então, por enquanto, é importante deixar. Por exemplo, o que a Laura falou é importante, porque daí eu tinha esquecido de colocar uma notinha aqui. Né? E aqui eu deixei já uma nota 15, que depois tenho que construir essa nota. Tá? Um outro ponto aqui é que a respeito, né? Quando a Flávia, é interessante isso, a Flávia conseguir, num caso clínico, fazer um paralelo com o esquema, né? E se de alguma forma, o que ela está trazendo ali, eu não conheço o caso que ela trouxe, não estava presente, não escutei. Então, se a gente tem de alguma forma um tubo, a gente está dizendo que ali já não é mais uma banda de Möbius. Então, o corte, de alguma forma, revelou a estrutura que não é de banda de Möbius. Então, isso tem quanto efeito que o campo da realidade, naquela hipótese, né, de caso, não se constitui, então, possivelmente como uma neurose. Tá? Porque aí a estrutura foi revelada e não estamos falando mais dessa possibilidade, porque uma estrutura de um tubo de uma banda é muito diferente, né? O tubo tem duas bordas, a banda tem uma só, não há distinção, né? Não é possível distinguir entre dentro e fora, no tubo já há. Então, o campo da realidade que Lacan propõe no campo do intervalar, o que a gente chama também de neurose, é muito específico. Né? Então, esse é o efeito da legalização, ou seja, quando opera, né, a partir da inscrição do nome do pai, como opera ali a lei, em A, né, P em A. Então, a partir disso, se revela que aqui a estrutura não está enquanto banda, a gente está dizendo basicamente que não é a estrutura intervalar. Tá? Isso é um dado importante. Ela estava justamente trazendo um caso de psicose. Isso, né? Daí fica inclusive mais didático de mostrar como que o campo da realidade não se trata mais de uma neurose, mas sim de uma psicose, como isso vai se dar. Né? Tá, voltando aqui, né, retomando esse trecho aqui, então que a gente, queremos dizer que somente o corte revela a estrutura da superfície inteira. Por poder destacar nela os dois elementos heterogêneos que são marcados em nosso algoritmo. E que esse algoritmo que ele vai dizer, e aqui a gente tem de novo, na tradução, mas como eu coloquei a nota acima, né, tá na 15, tá, a gente tem de novo aqui a fantasia foi estabelecida pela Zaha naquele tempo, né? E, então, aqui, que vai marcar então, a forma da fantasia, isso aqui a gente vai pensar enquanto a partir do campo da realidade, né? O S barrado da banda a ser esperado aqui, onde ele efetivamente surge. Isso é, recobrindo o campo R da realidade e o A, que corresponde aos campos I e S. Então, ele está dizendo assim, sobre a importância desses elementos, como eles estão configurados dentro da estrutura intervalar, né?
Isso vai ter consequências como a extração ou não de objeto, a questão da fantasia, tá? Então, portanto, é como representante da representação na fantasia, em espanhol, aqui eu pus, né? Olha lá, nem lembrava que eu tinha feito aqui, né? Eu posso até, isso aqui eu posso tirar e colocar, porque a nota vai justificar. Isto é, como sujeito originalmente recalcado. Em espanhol está reprimido, tá? E em francês, eu fui eu baixei, eu tenho os escritos em francês, mas que é estabelecida, tá? E a gente vê que em português e espanhol traduziram a partir disso, né? Que o S barrado e S barrado do desejo suporta aqui o campo da realidade. E este só sustenta pela extração do objeto A, que, no entanto, lhe fornece seu enquadro. Tá? Então, aqui eu posso até transformar isso aqui numa nota posteriormente, né, para falar um pouquinho, e inclusive poder argumentar sobre qual que faz mais sentido, etc. Né? Mas qual que é a outra opção? Seria além do recalcado? Em espanhol, aqui, na edição em português... Reprimida. É recalcado mesmo, E existe recalcado em espanhol? Não, lá em espanhol está reprimido. Está reprimido, mas a pergunta é, existe a palavra recalcado em espanhol, né? Só para ver se tem alguma... Sim, não, então, isso eu posso pesquisar melhor. Como é que é a escolha desse... Como é que em espanhol eles estão traduzindo isso, se existe realmente essa confusão, ou se, né, o reprimido é o termo utilizado para recalque. E daí como é que fica isso, né? Porque aí que é complicado, né? Porque de alguma forma em português, quando a gente trabalha com a teoria freudiana, existe recalcado e existe reprimido. São dois termos diferentes e conceitos distintos. Né? Vai ter que fazer um trabalho de pesquisa sobre, desde Freud, etc., né? O que a psicanálise em espanhol está utilizando. Lince, vou me colocar aí à disposição. Você falou essa ausência do Gilberto, a Alba tinha comentado comigo há muito tempo atrás sobre essa questão dessa tua tradução, mas estás participando, estou até ouvindo as gravações para pegar e hoje eu estou aqui, falei, bom, hoje eu vou entrar porque eu estou podendo entrar. Mas, assim, se você quiser me contatar, se você quiser uma ajuda, eu estou à disposição. Acho que seria um trabalho interessante de eu participar, se você quiser. Não, sim, eu aceito. E daí você entra para a equipe também, né? Isso. A Alba tinha comentado, e agora que você falou, eu falei, opa, vou falar, né? Já que o Gilberto não está conseguindo acompanhar. Isso, porque assim, inicialmente a gente dividiu da seguinte maneira, né? Para quem já participou, já falei isso algumas vezes, eu estou fazendo a parte mais grosseira, mais bruta da tradução, né? Tentando fazer assim o esqueleto e ter material para trabalhar a tradução. Né? O Gilberto, esse ano, ele, pela questão lá da UNB, com as aulas, ele estava com muita demanda de trabalho, então ele não estava conseguindo muito participar. Mas ele, na medida do possível, já vem fazendo a revisão gramatical. Às vezes ele faz a revisão gramatical, algumas comparações do espanhol. Mas o espanhol no sentido assim, da gramática do espanhol, de pegar o texto em espanhol, ler, ver se sugestão da língua mesmo. Tá? Ok. E essa questão mais conceitual ainda, ela está por vir. Eu estou fazendo algumas escolhas iniciais, mas essa parte ainda não chegou da tradução. Ok. Conte comigo. Vamos, se você quiser, me manda mensagem, a gente conversa para ver como é que eu posso entrar na equipe e colaborar aí. Não, ótimo, agradeço. Você já é parte da equipe, então. E aqui a gente vai, né, a partir disso, né, a partir dessa citação, a gente vai ter, a partir de agora, o que o Alfredo vai trabalhar, né, dessas citações. Então, vamos lá. Muito do que já foi afirmado nessas páginas foi extraído desta citação,
e do que ela implica em sua profunda relação com o que Lacan desenvolveu como topologia psicanalítica. Então, se a gente reparar, o Alfredo está trabalhando com um texto de uma questão preliminar há muito tempo, há muitos capítulos. Então, ele está dizendo que, para ele, né, o trabalho dele, o que ele vem desenvolvendo enquanto estruturas, esse trecho é muito importante para ele. Ele desenvolve muito da teorização dele aqui nesse trabalho, das estruturas clínicas a partir de Lacan, a partir dessas citações. Tá? E aqui ele vai destacar alguns pontos. A extração do objeto A, causa do desejo interdito ao gozo. Então, repare que o Alfredo ele vai começar a trabalhar objeto A partir desses dois termos, com mais frequência agora. Então, porque geralmente a gente vai falar pequeno objeto do desejo, né? Sempre remetido muito ao desejo, enquanto o resto da tríade de necessidade e demanda, o que sobra é o desejo. E o Alfredo, a partir de agora, ele está sempre falando assim, objeto a causa de desejo interdito ao gozo. Ele está incluindo o gozo, apesar de não ter trabalhado o conceito de gozo ainda. Mas ele já está dando os sinais. Né, como que ele trabalha nessa dupla. O Alfredo trabalha muito com duplinhas, não sei se vocês separam, né? Porque ele trabalha... É muito interessante o trabalho do Alfredo, porque o que ele faz com o ensino de Lacan? Ele tenta formalizar mais ainda o que o Lacan fez. Ele vai dizer assim, não deu tempo, etc. Né? E ele vai tentar formalizar cada vez mais. E, obviamente, o Alfredo fala assim, olha, eu formalizei até um certo ponto, porque também eu não consigo fazer muita coisa, né? Mas ele dá um passo a mais na formalização. E nesse trabalho que o Alfredo faz, ele tenta ser coerente com o paradigma lacaniano que ele tenta identificar, que é pensar o significante como elementos covariantes, numa dupla. Ele vai trabalhando com esses elementos. E ele tenta formalizar, ele tenta elaborar e construir o próprio texto a partir dessas coordenadas. Então, quando ele vai trabalhar com caso clínico, ele faz a mesma coisa. Quando ele trabalha com texto, ele faz a mesma coisa. Ele vai falar, temos que pensar, isso aqui é um conceito. Mas qual que é a relação com o não todo, com a verdade? Né? Ele tenta buscar uma certa coerência, o que ele vai chamar de racionalidade e lógica. Por isso que ele critica, por exemplo, os tempos do Lacan, quando o Miller fala que tem um primeiro, segundo, um terceiro e um ultíssimo. Ele fala, isso não tem muita lógica a partir do que o Lacan fala. Né? Então, o Alfredo tem um posicionamento e ele caminha tentando manter essa racionalidade, que ele tentou demarcar enquanto coordenadas. Tá? Então, aqui a mesma coisa, a gente vai vendo mais um ponto interessante, que ele vai trabalhar objeto A enquanto dupla, desejo e gozo, né, e verbalizando, escrevendo isso. Tá? Então, isso é o objeto como impossível, ou seja, real. De novo, a gente vai ter mais um outro ponto de dupla, que quando o Lacan trabalha com real, ele está falando de impossível. Né? Aliás, Lacan não, Alfredo. O Lacan também vai trazer essa ideia do impossível, da inscrição do impossível, enquanto limite e tal. Mas o Alfredo formaliza um pouco mais isso, deixa mais didático. Tá? E funciona como enquadre da realidade. Tá? Então, objeto A, repara o tanto de elementos aqui que o Alfredo está querendo destacar. A extração do objeto A, interdição ao desejo, causa e interdição. Né? Então, causa de desejo, interdição ao gozo. Além disso, está trabalhando o objeto A na relação com o impossível, ou seja, ele está falando, olha, lembrem que estou falando sobre o real, porque essa demarcação do impossível está na relação com o real. E a demarcação do impossível enquanto real, enquanto objeto A, enquanto edição ao gozo, que estabelece o enquadre, o quadrângulo da realidade. Tá? E aqui a gente vai tentando explicar a formalização que o Alfredo está fazendo um passo além, né, um passo a mais do Lacan. De novo, ele vai trazer objeto A na fórmula do fantasma, é a montagem entre o simbólico e o imaginário. Sua função é velar, daí aqui, isso aqui é dele, tá? Em francês,
eu não sei como pronuncia, o barrar, né, significa taxar, anular com uma linha, marcar, atravessando a superfície e fechar o acesso. Claro que, olha, pessoal, a gente tem que ter clareza também para a gente tomar as coisas muito assim. O Alfredo pode pegar assim, o Alfredo, qualquer pessoa pode pegar o que é o termo taxar, né? Então, ó, vamos lá. Objetuar na forma do fantasma é montagem entre o simbólico e o imaginário. Sua função é velar. Então, a gente pode, qualquer pessoa pode pegar, velar. Como é que é velar em francês? A gente vai no dicionário. E tem um monte de coisa lá no dicionário. Português também. Você vai na Aurélio, tem tal coisa, dois, tal coisa, tal três. E ele vai pegar isso e vai construir algo que faça sentido. Isso aqui é uma escolha do autor. É importante saber disso. Assim, e o Alfredo nunca mente sobre isso, né? É muito interessante. Porque quando ele monta também um caso clínico, ele fala: eu fiz uma escolha. Eu elegi um significante. Porque eu acho que ir por esse caminho é mais interessante ao nível do tratamento. E aqui também, ele está dizendo basicamente, olha, ir por essa, eu elejo isso e tudo isso aqui, que pode ter ficado outros sinônimos também para fora. Pode, mas ele está escolhendo isso porque é uma escolha do tradutor, não, do autor, para dar sentido à elaboração teórica dele, né? Então, né, o Alfredo ele trabalha muito com isso. Quando a gente faz uma análise, o analista ele escolhe. Ele é parte integrante, ele não tem como se separar, né? Daí emissão de autoridade. Aqui também é a mesma coisa, né? A gente nesse ponto é muito fundamental pensar no conceito de imixção de autoridade. A gente tem dificuldade agora de separar autor Lacan, Alfredo Edelstein, né? E depois vai ficar mais complicado, porque daí, quando a gente concluir isso, essa tradução, vai ter Lacan, Alfredo e os tradutores, revisores e editores da tradução, hein? Né? Aqui a gente inclui também quem editou, quem corrigiu, tanto em francês quanto em espanhol. Repare, isso aqui quem que falou isso aqui? Né? É um punhado de gente, né? Como na tradução, né? É uma escolha, é uma escolha. E essa escolha não é sem efeitos, né? Exatamente, exatamente. Como eu falei no último encontro, para a gente ir concluindo, o Alfredo escolhe em um momento, eu tive um impasse de tradução também, vão tendo vários, né? Entre esparramado e estirado. E ele escolhe um, e a partir desse significante, ele vai construindo toda uma elaboração. Se ele tivesse ido por outra, a gente não sabe para onde que ele ia parar. Né? Então, e ele usou isso a partir da tradução, né? Então, como que a tradução teve um efeito de elaboração teórica posterior? Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. Aquelas pessoas que acreditam que tradução ainda é uma coisa assim, que você tem que fazer literalmente, assim, sinto muito, né? Precisa ter noção que a coisa não é tão objetiva assim, né? Mas, enfim, eu acho que o mais importante, sim, é poder trabalhar isso e saber que isso é um elemento importante, uma coordenada importante quando a gente está lendo, a gente está estudando, quando a gente pega um livro, a gente, né, fala, o Lacan falou isso. O Lacan e todo mundo que passou por lá, assim, é um monte de gente, é um monte de mão. Né? Exato. O legal aí, né, nesse exemplo, bem aí, o que ele faz, o próprio Alfredo, é quando ele abre e fala em francês, isso pode significar isso, 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 isso e isso. Né? O que abre a nossa leitura, justamente, né? As possibilidades que aquilo ali dá, que não é uma única fechada. Uhum. Sim. Exatamente. Então, é muito curioso isso, né? Porque isso que a gente, por exemplo, faz em uma análise, né? Com o discurso, a abertura, né? Porque daí a gente não está tomando o velar, por exemplo, como signo mais,
E aí tem metonimicamente várias possibilidades, né? E, inclusive, a nível de pesquisa, a gente pode pegar isso e desenvolver um... Tá, descobrimos que tem um problema de tradução aí, com efeitos de autores, elaborações, isso pode virar uma pesquisa enorme, né? Então, é muito interessante poder pensar nisso. Isso também desmistifica muito o que é um autor, o que é uma teoria, né? Então, aqui, ó, só para a gente finalizar, né? Então, é velar, que pode, daí se abre como taxar, anular como uma linha, marcar, atravessando a superfície e fechar o acesso. Ele oculta seu homônimo, ao mesmo tempo que constitui a superfície na qual a realidade é projetada como tela ou véu. Tá? Então, aqui, quando a gente está vendo isso aqui, a gente está vendo a construção do autor. É muito interessante. Ele fez uma escolha e, a partir disso, ele está dizendo assim, tá, a partir disso eu lá faço uma elaboração teórica. E estou indicando para onde eu estou indo. Né? Se faz sentido ou não, daí a gente pode debater, pode discutir, inclusive com o próprio autor. É isso que são os debates possíveis, né? Dentro de um campo teórico. Tá? Então, acho que só para finalizar aqui, eu vou ler mais essa parte até aqui. A realidade, tal como se constitui nos termos e lógica do fantasma, é do sujeito. Como tal, não é compartilhada com nenhum outro. Isso a gente encontra no texto do Lacan, né? Já tiveram citações anteriores. Quando ele está falando da realidade, a lógica do fantasma, então, estamos trabalhando o padrão da realidade, o campo intervalar, ele está dizendo assim, a realidade do sujeito e não de qualquer outro. Né? No entanto, isso não equivale ao mundo interior. E aqui o Alfredo vai fazer uma distinção, de novo, partindo da chave de leitura da desambiguação, e ele fala assim, pessoal, cuidado para não tentar traduzir isso como uma continuidade do que seria, né, em alemão que o Freud utilizou, né, quanto ao mundo interior, pois mantém continuidade com o exterior. Daí, de novo, a realidade, para Lacan, a partir do que Alfredo tenta estabelecer teoricamente, é como uma banda de Möbius. Então, a realidade não tem fora e dentro. Se é uma banda de Möbius, isso não existe, é apenas uma borda. Né? E é o mundo circundante. Né? A realidade deve ser fechada, e aí que é interessante, que não é intuitivo. A realidade é fechada, mas mesmo assim não tem dentro e fora. Para dar conta do particular de cada sujeito e manter a continuidade interior-exterior. Para dar conta da relação fundamental entre sujeito e outro. Porque se ela fosse fechada, mas não a nível de uma banda, a emissão de outra-idade, assim, a nível lógico, seria impossível, né? Porque você ia fechar o dentro e o fora. Né? Ia ter a minha e a fora, não ia ter a possibilidade de estabelecer essa dialética também. O que está dentro e o que está fora do sujeito? É uma pergunta, por exemplo. Né? Modelos baseados na distinção entre interior e exterior, como uma esfera, são insuficientes, pois não explicam a estrutura relacional entre o sujeito e o seu outro, A maiúsculo. E aqui o Alfredo já trouxe, por exemplo, o problema, a problematização, então ele traz uma questão a respeito de como que, por exemplo, Freud, na segunda tópica, ao estabelecer, né, o modelo topológico do ovo, né, vai encontrar impasses teóricos. Tá? Ao mesmo tempo que encontra impasses, é muito interessante, assim, um tempo atrás, a gente está acabando, né? Tá. Isso também tem um efeito, esses impasses teóricos fazem com que você procure respostas, esse é um problema terrível dentro do campo da pesquisa. Ao invés de você encontrar um impasse teórico e falar, opa, calma lá, talvez precisamos modificar, a tentativa de elaboração é para tentar sustentar uma coisa que às vezes não faz muito sentido mais. Esse também é um outro problema de tentar defender a qualquer custo, né, um conceito. Então, o plano projetivo implica uma lógica que não é gerada apenas pelo ordenamento simbólico,
mas pela introdução, em cada caso, através da metáfora paterna, de um elemento simbólico, abstrato e não intuitivo, embora constitua o próprio intuitivo. Tal introdução corresponde a um esvaziamento correlativo. Completar o plano com o ponto no infinito implica esvaziar a realidade e outra dimensão possível do infinito. Repare que isso aqui, essa frase, parece uma contradição lógica, porque ela não é intuitiva. Então, a partir disso, a gente precisa de um modelo teórico que dê conta de responder a isso. Uma contradição. Então, a lógica aristotélica não dá conta. Por exemplo, a lógica paraconsistente do Newton das Costas é muito mais viável que isso, porque ser P e não ser P é um impossível lógico na lógica formal do Aristóteles. Mas para a lógica paraconsistente do Newton das Costas, não. P pode ser não P ao mesmo tempo. Né? Só que para a lógica freudiana também não pode ser, mas para de Lacan pode. Então a gente precisa de uma teoria que dê conta. E, por exemplo, e isso só foi possível buscar uma teoria que dê conta de uma implosão, né, lógica, só a partir disso foi possível criar uma outra teoria. Então, assim, um problema não é necessariamente o fim, e às vezes é o começo de uma elaboração teórica fundamental, importante, e assim surge Lacan. Né? Então, assim, esse que talvez seja um grande problema dos pesquisadores. Eles encontram um problema e eles querem resolver o problema para sustentar aquilo que às vezes não está mais fazendo sentido. Ao invés de falar, temos um problema, será que ainda vale a pena tentar encontrar uma resposta para isso? Ou vamos tentar, a partir desse problema, ver novas soluções, inclusive, às vezes, passando para um próximo paradigma. Né? É isso que aconteceu, por exemplo, com a elaboração da topologia, com a geometria não euclidiana, com os planos projetivos, quando, basicamente, o postulado de Euclides, né, o quinto, não deu certo. Bem? Pessoal, é isso. Queria agradecer, né, a participação, assim, também por terem caminhado comigo esse ano de 2024. Foi assim fundamental, foi rápido, né, passou tão rápido, que loucura. Obrigado também por me ajudarem, por trazerem questões, trazerem comentários. Isso é fundamental para esse trabalho aqui. Eu não sei quando vai ser concluído, mas que é uma grande aposta, assim, um investimento muito grande para mim, muito importante, que é traduzir esses 2 volumes, que eu acho que vai contribuir muito dentro do campo da psicanálise aqui no Brasil, tá? E ano que vem a gente vai continuar, provavelmente ainda não defini a data para começar, em março não, em fevereiro, mas assim que possível já eu coloco no grupo, coloco no Instagram também. E nesse período aí, se vocês forem continuar lendo, revisando, forem voltando atrás na tradução, quiserem conversar, fazer trocas, né? Eu acho isso fundamental, gosto muito, tá? E eu acho que é aí que a gente consegue desenvolver mais o trabalho, tá? Então, pessoal, obrigado, boa semana, bom final de ano, bom recesso para quem for, bom Natal, etc., né? Para quem é de Natal e para quem é de etc. E até ano que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, até. Obrigado.